Olá, bom dia a todas. Nós tivemos um probleminha técnico, peço desculpas pelo nosso atraso. Olá, bom dia. Peço desculpas, nós tivemos um probleminha técnico, tá? Que já está resolvido, desculpem o nosso atraso. Vamos esperar aqui que as pessoas consigam entrar então. Muito bom dia. Vamos iniciar então. Agora já está tudo resolvido. Mais uma vez, para quem entrar agora, peço desculpas. Nós tivemos aqui um probleminha técnico. Desculpem o nosso atraso, mas já estamos de volta. Portanto, bem-vindas ao nosso segundo workshop LibFem. O meu nome é Carla Afonso, eu sou nutricionista e especialista em saúde íntima pela Y Pharma. Hoje o tema do nosso workshop vão ser os inimigos da saúde íntima no verão. Tá? Nós vamos falar assim, sobre alguns cuidados que nós podemos ter e como é que a gama LibFem pode nos ajudar nessas situações. Tá? E hoje também nós vamos abordar alguns aspectos nutricionais. Nós vamos falar um bocadinho sobre nutrição relacionada a esses problemas, a esses inimigos, porque é muito relevante e é importante, ok? Muito bom dia e obrigada por estarem conosco. Quero deixá-las à vontade para colocarem as vossas questões, tá? Os temas que nós trazemos hoje são temas muito comuns, que acontecem com muitas mulheres, então fiquem à vontade, coloquem as vossas questões e nós estamos aqui hoje, ou em direto, ou se preferirem por mensagem privada. Nós estamos aqui para responder a todas. Quero que aproveitem este miminho da LibFem, porque a nossa missão é trazer saúde, conforto e bem-estar para todas as mulheres. Muito bom dia, Maria João, Maria José, bom dia, bom dia. Agora sim, vamos começar, tá bem? Ok, então, como eu falei, quando nós falamos em inimigos da saúde íntima no verão, no que estamos a falar? Nós estamos a falar aqui do quê? Das cistites, das infecções urinárias, das candidíases e das vaginoses, que, claro, elas ocorrem durante todo o ano, mas no verão, temos mais probabilidade desses vilões, né, desses inimigos aparecerem. Por quê? Por estar mais calor, tá? E o calor propicia mais essas infecções. O fato de estarmos com o fato de banho úmido, tá? Nós estamos com o fato de banho úmido durante algum tempo, em contato com a água do mar e com o cloro da piscina, que esses dois, né, tanto a água do mar quanto o cloro da piscina, alteram o nosso pH e a nossa flora na zona íntima, a nossa flora vaginal, certo? Também podemos ingerir menos água do que o necessário, muito comum, né? Não bebemos água suficiente. E hoje nós vamos ver que realmente nós não bebemos água suficiente. Eu vou ensinar vocês a fazerem o cálculo para saberem quanto de água que devem beber por dia, tá bom? Mais coisas, alguns alimentos mais ácidos e alguns alimentos que irritam mesmo a parede da bexiga também, o consumo desses alimentos pode causar esses problemas. O uso de pensos e tampões que não sejam em algodão, que não sejam 100% algodão, tá? E roupa mais apertada, os tecidos das roupas de verão serem mais sintéticos e mesmo as relações sexuais, tá? São causas desses problemas acontecerem mais frequentemente no verão. Pronto. Portanto, para iniciar a nossa conversa, eu vou começar aqui mostrando para vocês o nosso sistema urinário, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, os rins. Os rins são responsáveis por filtrar as impurezas do sangue. Eles filtram ácido úrico, amônia e ureia, formando a urina. Depois a urina vai ser transportada pelos ureteres, tá vendo? Estão a ver esses dois caninhos aqui? São transportadas e aí chegam à bexiga. A bexiga funciona como um reservatório de urina, tá? Ela tem uma capacidade de até 1 litro, mais ou menos, mas quando ela fica ali com aproximadamente 300 mililitros de urina, nós temos então o sinal, a vontade de urinar, e essa urina é expelida através da nossa uretra, certo? Portanto, dois desses inimigos que estamos a falar hoje atacam o nosso sistema urinário, tá? Estamos a falar das cistites e das infecções urinárias. A cistite é uma inflamação, certo? E pode ter várias causas. Desde a baixa hidratação, como nós falamos, aqui o consumo de alimentos mais ácidos e irritantes, como eu já falei, café, bebidas com gás, alimentos mesmo ácidos.
O fato de nós segurarmos a vontade de fazer xixi, eu conheço tantas mulheres que seguram até a última, né? Pode causar cistite. E as relações sexuais, tá? Quando eu falo que as relações sexuais causam cistite, não é que é uma doença sexualmente transmissível, não é isso. É que o fato, a fricção peniana irrita a uretra, ok? E pode propiciar, pode facilitar a migração de algumas bactérias até a uretra e, consequentemente, até a bexiga. Além disso, uma higiene íntima feita de forma incorreta também pode causar cistite. Pronto. As infecções urinárias. Então, quando falamos em infecção urinária, como o próprio nome diz, estamos a falar já a presença de bactérias. Estamos a falar de uma infecção e aqui estamos a falar de uma infecção por bactérias. 85 a 90% das infecções urinárias são causadas pela E. coli. A E. coli é uma bactéria que nós temos presente no nosso organismo, tá? De forma normal. Ela convive com as outras bactérias no intestino, certo? Mas que quando acontece algum desequilíbrio, elas migram e elas se fixam na parede da bexiga, tá? A E. coli, ela tem assim umas garrinhas que se fixam mesmo na parede da bexiga, tá? Ok? Muito bem. Se nós não tratarmos, se as infecções urinárias não forem tratadas de forma correta, elas podem virar uma infecção urinária alta, ou seja, podem atingir os rins. Quando a infecção urinária atinge os rins, nós chamamos de pielonefrite, é grave, tá? E os sintomas, para vocês ficarem atentas, é febre alta e dor aqui na zona lombar, certo? As outras duas, as primeiras duas que eu citei, as cistites e as infecções urinárias, têm sintomas muito parecidos. Portanto, estamos a falar de dor e ardor ao urinar, certo? Estamos a falar de um peso aqui na bexiga, nós sentimos um peso, uma dor aqui no baixo ventre. Nós temos a sensação constante de vontade, temos vontade constante de urinar, sentamos para fazer xixi e sai só umas pinguinhas e arde, dói, tá? Isso é um sintoma clássico. E um grande desconforto também. Ainda falando, vou mostrar aqui para vocês, ainda falando nessa questão do... Por que nós mulheres temos mais infecções urinárias do que os homens? Então, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, olha, aqui é um corpo feminino e um corpo masculino. Então, nós temos aqui a bexiga da mulher e aqui a uretra. Olha como a uretra é curta, né? A nossa uretra tem a volta de 4 a 6 centímetros, ela é muito pequenina. Quando nós olhamos aqui a uretra masculina, nós vemos aqui uma diferença grande de tamanho. A uretra masculina tem de 18 a 20 centímetros de comprimento. E é por isso que nós, mulheres, temos 80% das infecções urinárias, por uma questão anatômica mesmo, tá bom? Além disso, nós temos aqui também a uretra, canal vaginal e o ânus, são orifícios muito próximos, tá? E como eu disse anteriormente, a E. coli é uma bactéria que normalmente está onde? Nos intestinos, certo? Mais de 50% das mulheres vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida e 25% dessas mulheres, né? 25% das mulheres têm infecções urinárias recorrentes. Como eu falei para vocês, então aqui, olha, mais uma imagem para mostrar para vocês de um outro ângulo, o seguinte, explicar que é muito fácil as bactérias do intestino, e aqui, por exemplo, a E. coli, migrar até a uretra e se instalar na bexiga, tá? O que impede que isso aconteça o tempo todo? A flora da nossa zona íntima, a flora bacteriana da nossa zona íntima funciona como uma barreira de proteção contra essas bactérias. Por isso que é tão importante nós mantermos uma higiene íntima correta, produtos que respeitem o pH. Nós vamos falar muito sobre pH e flora, tá? Porque o pH, quando nós mantemos a nossa flora, o nosso pH da zona íntima equilibrado, dificilmente temos ali grandes problemas, certo? Outra coisa sempre importante, nós vamos limpar da frente para trás, vulva, ânus, nunca ao contrário, senão o que nós fazemos limpando ao contrário? Traz as bactérias para cima, não, da frente para trás, tá? Outra coisa muito importante também, não usar produtos com perfume. Não utilizem produtos com perfume para a zona íntima, tá? Altera o pH. Outra coisa, pensos e tampões que sejam 100% algodão. Eu já mostrei para vocês o nosso primeiro workshop, eu vou falar novamente porque é importante para vocês saberem que já há no mercado, olha, Unique. A Unique é uma gama completa de pensos e tampões, agora no verão, né? Agora no verão, praia, piscina, também existe uma gama completa de tampões 100% algodão orgânico, que estão à venda nas farmácias. Portanto, para as senhoras que usam pensos e tampões, que sejam 100% algodão, certo? Além da roupa íntima também, que deve ser sempre em algodão, ok?
Para vocês terem uma ideia, quando as bactérias conseguem migrar do intestino para a uretra, a cada 4 horas, e chegam nessa instalam, a cada 4 horas, elas duplicam a quantidade. E eu estou trazer esse dado porque para vocês perceberem como é importante nós atacarmos logo nos primeiros sintomas. Eu já falei com os sintomas, portanto, sentiram esses primeiros sintomas, vamos atacar. Como é que nós vamos tratar? Visto que elas se multiplicam muito rapidamente, portanto, vamos começar logo de início, seja uma cistite, seja uma infecção urinária, tá? Como? Primeiro é ter muito cuidado com a alimentação e uma correta higiene íntima, como eu já falei. Então, nós vamos retirar o quê? Aqueles alimentos que prejudicam a saúde da bexiga, alimentos muito ácidos e alimentos irritantes da bexiga. Vou citar alguns: café, bebidas com gás, álcool, comidas muito apimentadas, condimentos artificiais, alimentos ácidos quando você estiver em crise. Portanto, se você está em crise mesmo, suspende os alimentos mais ácidos, tá? E se você é uma mulher, como tantas, que tem uma propensão maior a fazer infecções urinárias, evita mesmo, para que você não esteja sempre correndo o risco de ter essas infecções ou essas inflamações. Tá certo? Ok, uma coisa super importante, muito importante mesmo, é urinar, né? Antes e depois das relações sexuais, tá? Nós temos que esvaziar a bexiga. É mais ou menos assim, quando nós urinamos, nós lavamos, né, a nossa uretra, que acaba fazendo uma lavagem, uma limpeza, e mesmo que haja qualquer bactéria, como eu falei lá atrás, a fricção peniana facilita, né, a migração dessas bactérias. Portanto, mesmo que haja alguma bactéria, quando você urina, você está a eliminar essas bactérias. Urinar antes e depois das relações sexuais. Ai, Carla, mas eu não tenho vontade logo após. Vai à casa de banho, senta um bocadinho, nem que sejam umas pinguinhas, tenta mesmo urinar e se higienizar de frente para trás antes e depois das relações sexuais, tá bom? Super importante. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ensinar também a calcular quanto de água que vocês deveriam beber por dia? Portanto, obviamente, a hidratação é muito importante, principalmente agora que tem mais calor, portanto, nós transpiramos, nós perdemos mais água, então temos que fazer reposição dessa água. Ah, e qual é a quantidade certa? Antes que vocês me respondam que a quantidade certa da água é 1,5 litro, eu vou dizer para vocês que depende, nem todas as pessoas precisam da mesma quantidade d'água. A quantidade d'água tem a ver com o quilo, com os quilos que a pessoa tem. Por exemplo, nós fazemos o cálculo muito simples: 35 mililitros d'água por cada quilo de peso que você tenha. Então, por exemplo, olhem só, uma mulher ou um homem que pese 70 quilos deveria beber por dia 2,45 litros de água por dia. E aí eu pergunto aí quem está do outro lado, quem é que consegue beber a água toda, tá bom? Eu sempre em consultas de nutrição, quando eu falo com as pessoas sobre saúde íntima, estou sempre a reforçar a questão da água, porque nós não bebemos água suficiente. Então agora você já sabe, para saber a quantidade certa, 35 ml por quilo de peso, tá bom? Além desses cuidados todos, que são super importantes, nós devemos atacar logo nos primeiros sintomas e começar o tratamento com o Cistur. O Cistur, não sei se vocês conseguem ver bem, o Cistur é um suplemento natural, tá? Completo. Ele tem os arandos, tá? Os arandos, a gente já sabe, né? Fala em infecção urinária, vem logo os cranberries e os arandos. Os arandos, eles têm na composição deles uma substância que se chama proantocianidinas. Carla, o que é isso? Essa substância, ela impede, lembra que eu falei para vocês que a E. coli, ela se fixa, ela tem umas garrinhas, ela se fixa mesmo na parede da bexiga. Então, essa substância dos arandos impede, não deixa, elas não conseguem se fixar, tá bem? Forma uma barreira, elas não conseguem se fixar. Portanto, essas bactérias, mesmo que elas cheguem na bexiga, não conseguem se fixar e acabam sendo eliminadas pela urina. Daí a importância da água. Mas o Cistur tem ainda na composição canela. A canela é um diurético natural, portanto, vai acelerar a eliminação dessas bactérias através da urina, certo? E ainda tem pré-bióticos. Lembra que eu falei que nós vamos falar muito de flora e de pH? Portanto, os pré-bióticos do Cistur vão contribuir para que haja um restabelecimento da flora normal, um equilíbrio no pH e, portanto, assim, mantendo aqui a nossa flora equilibrada, certo? É um suplemento mesmo completo. Por isso, se nós, ao tratarmos logo de início os sintomas, né, com o Cistur, se for uma cistite, fica tratado. Tá? Se for uma infecção urinária, logo tratada de início, por vezes não é necessário ir ao antibiótico.
Mas mesmo que você tenha indicação do antibiótico, mesmo que faça o antibiótico, e atenção, nós aqui não estamos dizendo que o Sistur substitui o antibiótico. Muitas vezes é necessário mesmo fazer o tratamento com antibiótico. Mas, mesmo no tratamento antibiótico, podemos e devemos fazer o Sistur em conjunto, porque o Sistur vai ser um aliado desse antibiótico, tá? Primeiro porque vai impedir a adesão das bactérias, elas vão embora. Depois a canela, por ser diurética, vai ajudar a eliminar essas bactérias de forma mais rápida. E o mais interessante aqui é que, por ter os pré-bióticos, né, ao contrário dos antibióticos, os pré-bióticos ajudam a restabelecer a flora normal. Vocês já ouviram falar disso? Muitas vezes nós tomamos um antibiótico, ele não vai matar só aquelas bactérias, ele acaba matando também bactérias benéficas que pode trazer aqui desequilíbrio na nossa flora. Portanto, ao fazer o Sistur em conjunto, nós vamos repor também esses pré-bióticos e vamos manter a flora mais equilibrada. Ok? E como é que nós tomamos então? Vamos lá. Logo nos primeiros sintomas, tá em crise, sentiu o sintoma? 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à noite, tá? Durante 5 dias, é para fazer até o final da embalagem. É provável que você até deixe de ter os sintomas ali no 2º, 3º dia, mas é importante fazer a embalagem toda. 2 de manhã, 2 à noite, até o final da embalagem, ok? Se você estiver a fazer um antibiótico, nesse caso, nós vamos fazer uma cápsula pela manhã, uma cápsula à noite, durante 10 dias. Mesmo que o antibiótico termine ali, antes, né, 7, 8 dias, mesmo assim fazemos a embalagem até o final. Uma embalagem toda até o fim, um de manhã e um à noite, certo? Muito bem. O Sistur pode ser ainda utilizado como preventivo. Lembra que eu falei que tem mulheres, 25% das mulheres têm infecções urinárias de forma recorrente? Portanto, nesse caso, nós podemos fazer uma prevenção. Como é que nós fazemos a prevenção? Nós vamos fazer uma embalagem por mês, portanto, nós vamos fazer um pela manhã, um à noite, uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite durante 10 dias no mês. No mês a seguir, vamos repetir o tratamento e podemos ainda fazer durante 3 meses essa prevenção. Uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite até o final. Portanto, 10 dias por mês, ok? Muito bem. Eu ainda queria chamar a atenção, isso é um parênteses, mas eu acho importante, como nutricionista também, que eu vejo isso muito em consultório, sempre que vocês fizerem antibióticos, eu não estou aqui a falar só das infecções urinárias, vão tirar um dente, tem um outro tipo de infecção, sempre que for necessário fazer antibiótico, vocês devem fazer depois uma reposição de probióticos, né? Os antibióticos matam as bactérias, mas matam também algumas bactérias que são benéficas e super importantes para nós. E isso pode trazer outros problemas. Então eu mostro para vocês também o Prolacton. O Prolacton é um suplemento probiótico, tá? São 10 tipos diferentes, tá? De probióticos e pode e deve ser feito sempre que você tomar antibiótico. Até para quem é mãe e tem filhos, muitas vezes os médicos não recomendam que depois do antibiótico faça alguns probióticos já conhecidos no mercado? Portanto, é a mesma coisa com vocês. Façam também probióticos quando tiverem esses problemas, tá? Um por dia é suficiente, ok? Muito bem, então nós já falamos aqui de 2 inimigos do verão. Nós temos ainda outros problemas que atacam muitas mulheres e agora eu vou falar aqui da candidíase. Tá? A candidíase é um aparecimento anormal de fungos, tá? É uma infecção causada por fungos, que é a cândida, que mais uma vez a cândida está presente no nosso trato gastrointestinal, nós temos a cândida conviver conosco de forma equilibrada, porém, por algumas razões, quando há normalmente alteração da flora e do nosso pH, esses fungos acabam tendo um hipercrescimento, tá? É caracterizada por quê? Por um corrimento esbranquiçado, grumoso, muitas vezes tem assim até um aspecto de requeijão, tá? Não é inodoro, não costuma ter cheiro. E é acompanhado de vermelhidão e comichão. Acho que é o sintoma que mais incomoda as mulheres na candidíase é mesmo a comichão. Tá? 75% das mulheres só vão sofrer pelo menos uma vez na vida de cândida e 40 a 45% das mulheres terão mais de um episódio na vida. Tá? Quais são as causas da candidíase? Olha, são inúmeras causas. Nós aqui, a falar dos problemas que nós já citamos. O fato de nós termos os fatos de banho úmidos, né? O ambiente úmido e quente propicia o crescimento da cândida. Além do cloro da piscina, como já falei, e a água salgada, que alteram o pH. Alterou o pH,
é muito mais fácil de aparecer uma infecção por fungo, tá? Roupa íntima de tecido sintético, como eu já falei, roupas muito apertadas, mais uma vez, vão abafar a zona íntima, propiciando também o crescimento desses fungos. Os pensos que não são 100% algodão abafam também, não permitem a respiração da zona íntima. Uso de antibióticos, acabei de falar. Muitas vezes a gente toma um antibiótico, fica maravilhosa, acaba a infecção urinária, logo a seguir vem o quê? Pumba, vem a cândida a seguir, né? Acontece muito. Tá? Quando nós temos quem faz uso de corticoides, os corticoides eles alteram o nosso sistema imunitário e a cândida pode aparecer. Se nós temos, por exemplo, situações de estresse, quando nós temos situações de estresse, nós também temos queda do nosso sistema imunitário, certo? Muito bem, atividade sexual intensa também pode provocar, alterações hormonais durante o período menstrual, né? Nós temos muitos relatos de senhoras que terminam a menstruação, tem logo a cândida a seguir, ou no pré-menstrual também acontece. E na menopausa, tá? Quando nós temos queda dos estrogênios, nós temos maior propensão a ter infecção fúngica, ok? Então, e como é que nós vamos tratar? Para tratar a candidíase, nós devemos também, logo nos primeiros sintomas, então começou a sentir comichão, olhou na zona íntima, já está com alguma vermelhidão, vê o corrimento na cuequinha, né, que não é um corrimento normal, assim, com gruminhos mesmo, nós vamos atacar logo com o quê? Libifem optimal, tá? O Libifem optimal são óvulos vaginais, certo? À base de ácido lático. O que o ácido lático faz? O ácido lático vai então reequilibrar o pH, tá? O pH da vagina é ácido, então nós temos que, e é isso que impede que haja aqui infecções de bactérias e outras coisas. Portanto, temos que manter o pH da vagina ácido. Com todas essas situações que nós falamos que alteram o pH, portanto, o ácido lático vai estabilizar e equilibrar o pH. Depois, o optimal tem óleo de melaleuca. Gente, melaleuca é um antifúngico natural fantástico. Então, nós temos aqui um antifúngico natural e temos o ácido lático que vai equilibrar a flora, tá? E estabilizar o pH da zona íntima. Tem ainda na composição 2 ácidos com ação anti-inflamatória. Portanto, ao ter uma ação anti-inflamatória, nós vamos ter também redução na vermelhidão e nas comichões. Portanto, quando você começa já com sintomas, nós vamos aplicar um óvulo por dia. O melhor é à noite, né? Que nós vamos estar ali já deitadas em repouso. Portanto, um óvulo à noite durante 5 dias, tá? Se quiser repetir o tratamento, você pode, se quiser. Normalmente não é necessário, mas você pode repetir o tratamento se achar que é necessário, tá? Libifem optimal. O uso de antifúngicos no tratamento de um episódio de cândida, né? Muitas vezes, quando nós vamos à farmácia com candidíase, o que é que recomendam logo? Antifúngico, né? Pomadas, óvulos à base de antifúngicos. Portanto, esses antifúngicos, eles alteram o pH da nossa zona íntima, né? Então, você trata o problema na hora, fica aliviada, porque trata, é verdade, mata os fungos, mas pelo desequilíbrio do pH você pode voltar a ter novamente esse problema. Portanto, mesmo que seja necessário fazer uso de antifúngico, mesmo que você esteja a fazer o antifúngico, você pode, no final do tratamento antifúngico, fazer também o Libifem optimal para fazer reposição da flora, tá? E manter a sua zona íntima em equilíbrio. Vai fazer na mesma um óvulo à noite durante 5 noites, tá bem? Uma coisa interessante é que o Libifem optimal pode ser utilizado nas grávidas, não há contraindicações, tá bem? Mas, muito bem. Agora, eu falei para vocês que 40 a 45% das mulheres terão cândida de repetição, né? Vão ter mais de um episódio de cândida na vida. Tem mulheres que são cíclicas, acaba a menstruação, cândida. Portanto, todos os meses tem candidíase. Nesses casos, nós podemos também fazer a prevenção, como o Cistur. Nós vamos atacar mesmo quando temos a candidíase, mas fazemos a prevenção como? Vocês podem fazer a prevenção da seguinte forma. Utilizam 2 óvulos por semana, né? Obviamente em dias alternados, durante 2 ou 3 meses. Para evitar, agora no verão que acontece tanto, façam isso, façam um preventivo, 2 óvulos por semana durante 2 ou 3 meses para evitar que a cândida apareça novamente, ok? Assim, né, da mesma forma que na candidíase o optimal pode ser usado, também acontece nas mulheres aquele corrimento mais acinzentado e aqui sim com um odor muito desagradável, tá? Muitas vezes um odor a peixe.
E nesses casos, isso é característico de uma vaginose bacteriana, que também é causada por desequilíbrio de pH. Então, tanto na candidíase como na vaginose, que são esses sintomas, corrimento acinzentado, com odor muito forte, normalmente assintomático, não dá comichão como na cândida, tá? A vaginose normalmente você não tem nenhum sintoma, é só mesmo um odor muito desagradável, pode ser utilizado também da mesma forma. Um óvulo à noite durante 5 noites, tá bem? Você fica ali, já mantém o seu pH, as suas defesas já começam a atuar e você fica em equilíbrio, ok? Muito bem. Os óvulos Libifem Optimal têm ainda na composição o ácido hialurônico, vitaminas A e vitamina E. Portanto, vitamina A, vitamina E e o ácido hialurônico também vão ajudar a manter uma boa hidratação, tá, interna, e mesmo que você tenha que seja necessário regeneração de tecido, você pode utilizar o Libifem Optimal porque ele vai ajudar na hidratação interna e também na regeneração dos tecidos. Portanto, ele é fantástico. Tá? Quando você quer usar para manter uma hidratação maior, você também pode usar 2 óvulos por semana, como nós já falamos, tá? E se for para uma regeneração de tecidos, se você tiver que fazer regeneração dos tecidos da zona íntima, você aplica na mesma um óvulo à noite durante 5 dias, tá certo? Muito bem. Agora, lembra que eu falei com vocês que eu ia abordar alguns aspectos nutricionais hoje? Aqui para finalizar a nossa conversa, eu queria falar com vocês a respeito da nutrição na candidíase, tá? Principalmente para essas mulheres, para as senhoras, para as meninas e mulheres que têm cândida de repetição. A alimentação tem muita influência e acho que algumas de vocês vão até ficar surpreendidas. Primeiro, o que nós temos que fazer? Retirar completamente o açúcar da nossa alimentação, inclusive o mel. Por quê? Porque a cândida adora açúcar, é o alimento favorito da cândida, ela se alimenta de açúcar. Então, se você está num período mesmo ali com sintomas ou se tem cândida de repetição, corta com açúcar, certo? E aí você matamos a cândida à fome, tirando o açúcar. O mesmo para o leite e queijos fermentados. O leite e os queijos fermentados, eles alteram o pH do intestino. E quando nós alteramos o pH do intestino, há maior proliferação da cândida, certo? Outros alimentos fermentados também. Vinho, cerveja, farinhas refinadas, bolos, picles e conservas. Esses alimentos fermentados também podem piorar o seu quadro de candidíase, tá? Agora vem aqui uns alimentos que podem surpreender vocês. Portanto, amendoim, pistaches e cajus, esses frutos secos, todos os frutos secos, mas esses frutos secos, eles têm uma grande chance de contaminação por fungo, tá? Desde a colheita até o armazenamento. Eles são alimentos com prazo de validade estendido, certo? Então a probabilidade de haver ali uma infecção fúngica nesses alimentos é grande. Então se você já tem uma tendência a candidíase, tem que cortar com esses alimentos, tá? E para finalizar, outro alimento que muita gente não sabe, que ficam assim surpreendidas, são os cogumelos. Tá? Se você tem cândida de repetição, que é uma cândida que está difícil de tratar, você já fez de tudo, né? Além de usar os óvulos do Libifem, além dos cuidados todos, tem que cortar os cogumelos. Por quê? O que são cogumelos? Cogumelos são fungos, né? Vocês sabem disso. Portanto, se nós temos a cândida, depois ingerimos uma quantidade, ingerimos com frequência os cogumelos, você pode ter uma situação que é chamada de síndrome fúngica, que é o quê? Que é um crescimento exagerado desses fungos no seu organismo. Então, muito importante, espero que vocês tenham apontado aí, e cuidem dessa parte na vossa alimentação, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença no tratamento da candidíase, tá? Muito bem, e assim, esses foram alguns aspectos gerais desses problemas, dos inimigos da saúde íntima. Eu poderia ficar aqui com vocês o dia todo a falar sobre eles, né? São temas muito extensos, por isso o nosso tempo é limitado. Eu espero que tenha sido proveitoso, que vocês possam ter algumas informações interessantes. Nós vamos abrir aqui para perguntas, vocês fiquem à vontade. Nós temos essa semana chegaram perguntas para nós. Eu vou colocar aqui essas questões porque pode ser dúvidas de muitas de vocês aí do outro lado. Mas então, da mesma forma, podem colocar as vossas questões aqui ou por mensagem privada e nós vamos responder a todas, tá bem? Portanto, vamos lá. Vou colocar aqui algumas questões que chegaram para nós hoje, a ver se vocês também se identificam com essas situações. Primeira, eu faço muitas infecções urinárias. O Sistur pode ajudar? Sim, claro que pode, né? Como nós já falamos, o Sistur,
uma pessoa que faz muitas infecções urinárias pode tanto usar o Sistur na crise, ou seja, na situação aguda, quando há sintomas, vai fazer 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à noite até o fim da embalagem. E para prevenir que essa infecção urinária volte, vamos fazer daquela forma que nós falamos, a prevenção. Uma cápsula de manhã, uma cápsula à noite até o fim da embalagem, portanto 10 dias, durante 2 ou 3 meses, a fim de evitar que essa infecção volte, ok? Mas, aqui super comum, depois das relações sexuais, algumas vezes eu fico com a sensação de infecção urinária. O Sistur está indicado? Pronto, lembra que eu falei com vocês? Nós temos que nunca se esquecer de esvaziar a bexiga antes e depois da relação sexual, portanto fazer xixi antes e após, né, e se higienizar. E sim, o Sistur efetivamente vai ajudar, tá? Pode ajudar. Logo depois, começou a sentir os sintomas, toma 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à noite, até o final da embalagem, ok? Aqui uma questão importante. Estou grávida de 4 meses e tenho uma infecção urinária. Posso usar o Sistur? Pronto. Não. Muito importante, prestem muita atenção. Não é porque é um suplemento natural que toda a gente pode fazer. O Sistur, eu falei para vocês que o Sistur tem canela na composição, não falei? E a canela, ela estimula contrações uterinas, portanto, nós não indicamos de todo o uso da canela, nem no Sistur, nem canela mesmo durante a gravidez. Isso é como preventivo mesmo, portanto, grávida com infecção urinária, médico diretamente, tá bom? O Sistur, nesse caso, não pode ajudar, ok? Mas, vamos lá. Meu marido ausenta-se com muita frequência e quando chega e temos relações sexuais, eu fico sempre com uma sensação de peso na bexiga e ardor. O Sistur ajuda? Pronto, interessante. Mais uma vez, o Sistur ajuda. Tá? O Sistur vai ajudar sim. Você pode fazer inclusive uma prevenção. Portanto, 10 dias antes do seu marido, pelo que eu percebi, é o marido que fica ausente durante algum tempo no mês. Por isso, pode fazer o preventivo com o Sistur, fazendo uma cápsula de manhã e uma cápsula à noite durante esses 10 dias que antecedem, tá? E sempre urinar antes e depois das relações sexuais, vai ajudar imenso, tá? Pode fazer de forma preventiva e, obviamente, que se esqueceu ou tá com sintoma agora, vamos fazer a toma de fase aguda, que são 2 cápsulas de manhã, 2 cápsulas à noite, ok? Mais. Ok, aqui sim. Estou grávida e tenho tendência a ter candidíase. Posso usar o Libifem Optimal? Como nós já falamos, sim, tá? As grávidas podem e devem, em qualquer fase da gravidez, pode usar o Libifem Optimal, tá? Não vai ter resultados e pode sim, senhor, com segurança, não há problema. Aqui, mais uma pergunta. Quando eu faço antibiótico, tenho normalmente candidíase a meio do tratamento. Será que o Libifem Optimal pode ajudar? Pronto, é isso mesmo. Como nós falamos, né? Os antibióticos matam não só as bactérias ruins, mas algumas boas também. Então, quando faz antibiótico, pode sim, senhor, aplicar. Então, como é que a gente faz para quem está fazendo um antibiótico e está com a cândida no meio do processo? Vai fazer, por exemplo, pode fazer um óvulo, tá? À noite, dia sim, dia não, até o final da embalagem. Mesmo que o antibiótico já tenha terminado e a embalagem e ainda tenha óvulos, vai fazer até o final da embalagem. Portanto, dias alternados, dia sim, dia não, até o final da embalagem. Isso vai dar um total de 10 dias de tratamento, certo? E também vou aconselhar, porque eu sou super fã do Prolacton, eu como nutricionista prescrevo no meu dia a dia muitos probióticos, tá? E portanto pode também, se você faz, quando fizer antibiótico, não deixe de tomar probióticos de qualidade. Aqui o Prolacton, por exemplo, tem 10 estirpes, um por dia até o final do antibiótico e ainda depois fazer mais o tratamento até o final da embalagem, tá? Durante um mês, ok? Boa! Aqui, outra questão que eu citei há bocadinho. Depois da menstruação, tenho comichões com frequência. O Libifem Optimal ajuda? Sim, como eu disse, tá? Durante o período menstrual, por questões hormonais mesmo, há aqui desequilíbrio da flora da nossa zona íntima e, portanto, você pode, assim que o seu sangramento já tiver, né, assim que a menstruação já tiver no finalzinho, você pode começar a aplicar os óvulos, um óvulo por dia, à noite, tá? Durante 5 noites, certo? Mas, e por aqui? Essas eram as questões que nós tínhamos.
Eu não sei se vocês têm, deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma questão. Patrícia, precisamos da lista desses alimentos. Eu mando, tá? Eu vou mandar para você por mensagem privada. Super importante. Aqui a Sandra pergunta do Sistur na prevenção, né? Na prevenção nós fazemos a prevenção do Sistur nós fazemos durante 3 meses, tá? E vocês podem, na verdade, a periodicidade, na verdade, se você, né, tentar manter a hidratação correta, cuidados com a higiene e isso tudo, vocês podem fazer a repetição durante 3 meses, esperam mais 1 ou 2 meses e podem voltar a fazer a prevenção. Embora, tá? Eu não citei hoje, porque como eu disse, esses temas são muito extensos, tá? Eu poderia tacar o dia todo falando com vocês só de infecção urinária. Mas, por exemplo, senhoras, idosas, por exemplo, idosos que têm frequência urinária, têm infecções urinárias com frequência, tá? Pelo uso de fralda, podem inclusive fazer o tratamento contínuo, tá? Não há problema de fazer o tratamento contínuo. Vão fazendo sempre, vão tomando 10 dias por mês, todos os meses, não há problema. Eu queria deixar aqui uma dica para vocês, que é o seguinte: se houver, caso haja uma dificuldade, a pessoa tem dificuldade de engolir uma cápsula, ela é uma cápsula normal, tá vendo? Mas se vocês tiverem dificuldade em engolir cápsulas, pessoas mais idosas inclusive, vocês podem abrir a cápsula do Sistur, tá? Abrem as 2 cápsulas, ou uma se for na altura da prevenção, diluem um pouquinho d'água e podem beber, porque inclusive tem um paladarzinho assim a canela, tá? Portanto, podem também utilizar dessa forma. Agora pensando na questão da prevenção, e se forem pessoas idosas, você pode sim fazer sempre e pode diluir inclusive num bocadinho d'água, sem problema nenhum, tá? Patrícia, eu vou mandar para você a lista dos alimentos por e-mail, não se preocupe, tá? Que bom que ficou interessado, e é isso mesmo, os alimentos têm uma influência muito grande na candidíase. Nós podemos alimentá-la e ela crescer, ou podemos matá-la à fome, como eu disse, tá bom? Aqui, a Patrícia pergunta, né? Quando estamos a utilizar os óvulos Libifema Optimal durante os 5 dias, podemos ter relações sexuais? Patrícia, a questão aqui é a seguinte: se você tiver a fazer um tratamento, tá? Eu suponho aqui, se você tiver a fazer 5 dias de óvulos, eu suponho que seja a forma de tratamento. Nesse caso, não é indicado ter relações sexuais enquanto você tiver a fazer o tratamento, tá? Seja com um Libifema Optimal ou seja com os antifúngicos, tá? É importante fazer uma pausa aqui. E depois, sim, quando você já tiver melhor dos sintomas, retoma a vida sexual, tá bem? É o conselho que eu dou, porque não é mesmo indicado, ok? Nada, Sandra. Um beijinho. Mais coisas. Rita, a diferença entre infecção urinária e candidíase. Vamos lá. Portanto, a infecção urinária é uma infecção que atinge normalmente a bexiga, tá? Atinge tanto a bexiga, podendo chegar até os rins, que é uma infecção mais grave, que eu falei no início, que é a pielonefrite. Portanto, a diferença é: infecção urinária é uma infecção causada por bactérias, normalmente uma bactéria que se chama E. coli, está presente normalmente nos nossos intestinos, mas que por vezes migram para a nossa bexiga e causam infecção. É uma infecção bacteriana da bexiga, sistema urinário. A candidíase é uma outra infecção causada por fungos, tá? Não é bactéria, é por fungos, é causada pela cândida, que é um fungo que também nós temos no nosso corpo, em todo o nosso trato gastrointestinal, mas que por algumas razões elas crescem demasiado, não é? E causam esse problema e atingem a nossa zona vulvar e da vagina, tá? Infecção urinária atinge a bexiga, o sistema urinário, candidíase é fungo e atinge a zona vaginal. Mais coisas. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa para cá. Bom dia a todas. Muito obrigada por estarem conosco. Muito bem, portanto, assim, obrigada por essa interação vossa. Como eu já disse, eu vou mandar, não se preocupe, tá bem, Patrícia? Eu vou enviar a lista dos alimentos a evitar e os alimentos também que são benéficos, porque tem alimentos aqui que ajudam. Estou disponível durante o dia de hoje, fiquem à vontade, tá?
tá? Nós vamos encerrar aqui o nosso workshop. Até o próximo, tá? Muito em breve nos vemos e muito obrigada pela vossa companhia e pela vossa atenção. Muito obrigada. Rita, um beijinho. Espero que tenha ficado esclarecida, tá? Um beijo muito grande. Eu desejo para todas vocês uma ótima segunda-feira, que hoje está um dia lindo e nos vemos em breve. Muito obrigada.